E nós, quando cremos nesse Jesus, a gente pode dividir a nossa história também. O que eu era antes de conhecer Jesus e o que eu me tornei depois de conhecê-lo. Isso é um significado de vida plena, né? De um renascimento espiritual, onde a gente compreende o significado real da vida. E eu quero aproveitar e desejar um Feliz Natal aí nessa data tão especial hoje, dia 24, né? A gente para pensar nisso e enche o coração de gratidão, como você disse no início do programa. Que Deus abençoe a vida de cada espectador aí que está. O homem que vocês acabaram de ver é um pastor, escritor, teólogo, com mestrado em escatologia bíblica, cursado em Los Angeles. Ele também é um esmerado músico, inclusive é considerado um dos maiores saxofonistas do Brasil, ao ponto de receber indicações para o Troféu Talento, para o Grammy Latino e também de haver se tornado um dos membros votantes do Grammy Latino. Ele foi pastor de uma denominação batista por vários anos e o seu ministério não se limitou às fronteiras do Brasil, não. Ele chegou a atingir os Estados Unidos, Israel, Alemanha, França, Portugal, Inglaterra, dentre outras nações do mundo. E ele também sobressaiu como escritor. Escreveu um livro chamado Verdadeiros Adoradores, destinado para pastores, para lideranças cristãs e adoradores em geral. Em suma, uma figura proeminente, um homem com talento reconhecido e inegável. E o que pegou todo mundo de surpresa nessa quinta-feira, dia 20, apesar desse fato haver ocorrido no dia anterior, na quarta-feira, dia 19, é que o André Paganelli foi encontrado sem vida. E uma vez que ele enfrentava uma dura batalha contra a depressão, entende-se que ele terminou tirando a sua própria vida. Uma notícia que surpreendeu a todos nós. E nesse vídeo aqui eu quero comentar alguns detalhes inéditos sobre esse caso, trazer algumas informações muito importantes e também fazer aqui algumas análises do próprio perfil do André Paganelli, conforme foi notificado agora em redes sociais de alguns de seus parentes e pessoas próximas a ele. O seu cunhado, o pastor Magno Paganelli, chegou a publicar em suas redes sociais mais ou menos o perfil psicológico do André. Ele afirma que o André era um cara alegre, um cara esperançoso, um cara que acreditava no amanhã, um empreendedor e uma pessoa muito talentosa. E o talento dele está saliente para todos nós. Mas eu sei que essas prerrogativas talvez deixem você com uma interrogação. Se era um cara alegre, se era um cara esperançoso, se era um cara que acreditava no amanhã, como é que ele sucumbiu diante da depressão? Por quê? E eu vou trazer algumas respostas relacionadas a isso, até porque eu sou psicólogo, eu trato pessoas com depressão, já tratei muita gente com depressão. E eu sei que essa é uma doença silenciosa e subestimada por muitas pessoas. Eu me lembro que nos primeiros dias do meu curso de psicologia, o meu coordenador ele estava apresentando a graduação para a gente, o que a gente ia ver ao longo da graduação, e ele fez uma colocação que eu nunca esqueci. Ele disse, se as pessoas soubessem o que uma depressão pode fazer na vida de alguém, como ela pode deteriorar a qualidade de vida, a saúde de uma pessoa, elas se tratariam com a mesma diligência que se tratam quando descobrem que tem um câncer. Quando alguém tem um câncer, é natural ele correr imediatamente para os médicos, para procurar fazer uma quimioterapia, ou radioterapia, ou cirurgia, conforme for o protocolo da sua situação. Mas quando se trata da depressão, muitos querem negligenciar, querem vencer sozinhos. E aí existe aquele estigma, aquele preconceito, né? Ah, depressão é falta de Deus. Depressão é frescura. Depressão é porque o indivíduo está se permitindo ter depressão. E isso acaba limitando a pessoa que precisa buscar ajuda. Isso acaba constrangendo, restringindo essa pessoa. Não estou dizendo aqui que esse é o caso específico do André Paganelli, mas eu sei que é a situação de muitas pessoas, inclusive de pessoas que estão me assistindo agora. Por isso, situações como essa é importante para trazer algumas coisas à tona e para tocar em algumas feridas que estão abertas e que precisam ser tratadas.
Antes de tudo, eu quero mostrar aqui para vocês a última postagem que o André fez em seu Instagram. E quando eu olho hoje a postagem, data de 2 dias atrás, recente. Inclusive, ele era um cara ativo em suas redes sociais. E é importante fazer aqui uma análise. Deixa eu logo mostrar aqui para vocês a última postagem dele no seu Instagram. A postagem trata-se de um TBT com algumas fotos suas de momentos marcantes com a seguinte legenda: Nova vida ao @Maria Matamouro. Na próxima quinta-feira, dia 20/1, será a reabertura para a alegria de todos. TBT deste meu sorriso sincero com amigo e brother forever, @Galego Queiroz, no Pelourinho. E aquela viagem maluca? Risos. Muitas saudades suas, amigo Gustavo Tatá. Bota pra quebrar, tudo sucesso. Gente, olha que interessante. Essa postagem aí data de 2 dias atrás, aonde o André Paganelli está fazendo planos para o futuro. Inclusive planos para hoje, dia 20, quinta-feira, onde ele fala da reabertura desse empreendimento. E ele demonstra, convergindo com aquilo que o seu cunhado falou, está alegre com a abertura desse empreendimento, está esperançoso, está feliz. E até as fotos que ele compartilha no TBT denotam essa alegria, essa satisfação. Ou seja, o que aconteceu com ele nessa quarta-feira, dia 19, não parece ter sido algo planejado, mas algo que aconteceu do momento. Porque a depressão, gente, ela é um transtorno silencioso. Quando eu falo silencioso, é que muitas pessoas, às vezes, elas tentam lutar contra isso e não mostram, e não externalizam isso para outras pessoas. Tentam fazer uma luta interna, ou apenas compartilham com as pessoas mais íntimas, ou às vezes negam para si mesmo que precisam de ajuda, ou que estão com depressão. Lógico, não estou afirmando que necessariamente foi essa situação do André Paganelli, mas é a situação de muitas pessoas. E a depressão, ela leva o indivíduo a um nível de desesperança. Inclusive, para você mensurar a gravidade de um quadro de depressão, é importante você entender o nível de desesperança que esse indivíduo está experimentando. E a depressão, gente, a angústia da depressão, ela não é uma coisa constante que não oscila ou que não diminui de intensidade. É bem verdade, guarde bem isso que eu vou falar para você, que a depressão não é uma coisa uniforme. Cada pessoa tem a sua forma de vivenciar a depressão e ela pode variar de intensidade na vida de cada pessoa, a depender do histórico dessa pessoa, ou da forma que essa pessoa está lidando com a sua depressão, ou da sua genética. Existem múltiplos fatores. Mas a forma como eu vivencio um quadro depressivo pode ser muito diferente da sua forma. Você pode sentir sintomas mais crônicos, você pode ter uma angústia, uma tristeza mais constante e profunda, ou menos. Cada um tem a sua especificidade. Mas uma coisa é fato, as emoções humanas, elas não são permanentes, elas oscilam. Tanto a angústia, a tristeza, como também emoções de felicidade, alegria. Você está alegre hoje, você não vai ficar sempre com essa mesma intensidade de alegria. Ela diminui de intensidade ou ela desaparece até vir outra vez em um outro momento. Assim também com a tristeza. E mesmo quando você está vivenciando um transtorno que vai afetar a tua emoção, você está se sentindo no fundo do poço hoje, não significa que amanhã ou depois ou sempre ou em todo momento você vai sentir dessa forma. Em alguns momentos você pode sentir melhor. Melhor ao ponto de, mesmo tendo depressão, fazer uma postagem como essa. Sorrir, se sentir bem. Lógico, conforme o quadro for mais crônico, mais reduzidos vão ser os momentos de bem-estar, de satisfação. Mas o que eu quero que você entenda é que as emoções oscilam. Só que a depressão, ela leva o indivíduo, e aqui é importante você entender isso. Muita gente não entende por que uma pessoa chega ao ponto de tirar a própria vida. Não é que a pessoa quer fazer isso. É que a pessoa, naquele momento, ela se sente sem alternativa e enxerga isso como a única alternativa. E uma emoção muito forte que está por trás disso é o desespero, que para mim é um dos maiores inimigos do ser humano. Porque o desespero, ele leva o indivíduo a perder o controle, a perder a racionalidade em um dado momento, a agir impulsivamente.
E a depressão, ela leva o indivíduo a momentos de desespero. E o desespero ele é tão terrível porque ele se caracteriza pela ausência de esperança. Quanto mais você tem esperança, mais você tem força para acreditar que amanhã pode melhorar. Ou para tentar enfrentar uma determinada situação difícil. Mas quando a sua esperança está reduzida por causa do desespero, mais você fica com a tendência de reagir de forma desequilibrada e sem racionalidade naquele preciso momento. E a depressão costuma levar as pessoas a momentos assim de desespero. E naquele momento o indivíduo ele começa a se ver sem esperança e às vezes acaba recorrendo a uma alternativa como essa. E até é importante refletir isso. Se as nossas emoções elas oscilam, não significa que aquela intensidade daquele desespero vai ser constante. Ele tende depois a reduzir, a diminuir. Por isso não vale a pena eu tomar uma decisão que vai afetar a minha vida inteira ou que vai destruí-la, movido pela emoção, pelo desespero de um dado momento. Uma emoção que passa, que diminui de intensidade. E o que termina é que muitas pessoas ficam iludidas diante da desesperança que sentem em dado momento. Parece que não existe mais alternativa. Quando na verdade existe. Enquanto você respirar, há esperança para a sua vida. E aí vem um outro ponto. Poxa, mas o cara é um pastor. O cara é um servo de Deus. O cara é um homem intelectual. Gente, o que tem de pastores com depressão? E eu vou explicar uma coisa para você. Se você vê um pastor com câncer, você vai dizer, poxa, esse cara aí é um pastor, não era para ter câncer. Não. Porque você entende que apesar de pastor, ele é um ser humano que pode adoecer, ter um câncer, ter um resfriado, ter uma infecção viral, ter qualquer coisa. Ele é um ser humano. Por que você entende isso? Porque você entende e compreende que o pastor tem um corpo físico e que esse corpo aqui adoece. Mas o que as pessoas não entendem é que esse corpo físico ele tem uma mente vulnerável. Ele é governado por uma mente que também pode adoecer. Assim como seu corpo ele é frágil, suscetível às doenças, às infecções, ao que quer que seja, a mente também é. E isso não é de agora não. Se você olhar na Bíblia, você vê pessoas experimentando momentos assim de fragilidade da sua mente. Se você vê Jeremias, ele tem fortes sintomas de depressão. Lá no capítulo 20, lê na sua casa o livro de Jeremias, ele pede a Deus para tirar a sua vida. Jó também faz a mesma coisa. Elias faz a mesma coisa. Jesus, em um momento onde ele se sente sobre a influência dessa tristeza, dessa angústia, ele ora a Deus e fala, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Ele sabia que estava determinado por Deus. Esse era o único caminho dele poder se tornar o salvador da humanidade. Mas, gente, da sua fragilidade, tanto da sua mente quanto do seu corpo, quando eu falo da mente, eu falo que a mente se sente angustiada, triste, perplexa. Ela é frágil. E Jesus, naquele momento, sentiu isso também. Por isso que ele fala, Senhor, se possível, passa de mim. Diante da fragilidade dele naquele momento. Mas isso é uma das coisas que faz ele ser um ser extraordinário. Mesmo em meio à sua fragilidade, ele não permitia que o desespero o controlasse. Que o desespero tomasse conta. Mas estamos aqui falando de Cristo. A mente mais equilibrada e perfeita que já permeou esse mundo. Que não dá para nivelar ninguém a ele. Mas eu e você podemos, em muitos momentos, passar por situações de desespero, enfrentar emoções de desespero diante de uma psicopatologia, de um transtorno, de uma depressão, de uma ansiedade, o que quer que seja. A gente é ser humano. As pessoas não entendem isso. Antes de ser pastor, ele é um homem. E assim como o corpo adoece, a mente também ela é tão frágil quanto o corpo humano. Essa que é a grande verdade e muitos ignoram isso. Pelo que eu percebo, esse pastor, ele lutava há anos contra a depressão e ele não planejava isso não. Possivelmente em um dado momento ele se sentiu desesperançado, desesperado e também a frequência que você vai enfrentando os sintomas desgasta você. Você devia estar durante muitos anos lutando contra a depressão e de repente ele não sente que está tendo sucesso, que está tendo melhoras. Ele pensa assim, bem, amanhã vai ser a mesma coisa, eu nunca vou estar livre disso. A desesperança aumenta
E aí o desespero cria força. E aí, em um dado momento de desespero, ele pode chegar ao ponto de cometer uma ação como essa, uma ação desesperada. E muitas pessoas vivem nessa oscilação. Estou aqui melhor, estou aqui, outra hora já estou mais aqui sentindo aqui perto do fundo do poço ou no fundo do poço. E há algum momento que essa frequência de oscilação vai extenuando a pessoa. Possivelmente nosso irmão em Cristo estava enfrentando essa extenuação, né? E assim, gente, aqui vai para você. Isso aqui eu estou me direcionando para as pessoas que enfrentam esse problema. Você precisa procurar ajuda. Na vida a gente não consegue... Sabe que na vida a gente não faz nada sozinho? Eu sou psicólogo hoje porque eu fui ajudado. Porque houveram pessoas para me ensinar, houveram meus professores. A gente não faz nada sozinho. A gente vê um pastor, é um pastor porque ele aprendeu, ele foi consagrado a chegar lá, ele foi instruído. Você está saudável hoje, com certeza em algum momento da sua vida você já foi para o médico te ajudou. Do mesmo jeito que com a depressão, não enfrenta sozinho, procura ajuda. Procura se informar sobre esse assunto. Estou até desenvolvendo material, um e-book, depois eu vou colocar no canal, eu creio que nos próximos dias. Muito importante, que vai ajudar muita gente com depressão. Você precisa entender o seu problema e procurar ajuda para você poder se tratar. Aconteceu isso com o nosso irmão em Cristo, mas eu posso te mostrar um monte de relatos de pessoas que saíram da depressão, que superaram. Pacientes meus. A depressão, gente, é um transtorno terrível, assim como outros problemas de saúde que o ser humano enfrenta, mas há sim a alternativa de lidar com ela, existe sim uma solução. Bem, e eu quero encerrar esse vídeo prestando as condolências à família enlutada do André Paganelli. Muita gente prestou as condolências, inclusive pessoas famosas, né, como André Valadão, Soraya Moraes. Vou até mostrar aqui para vocês um Twitter da Soraya Moraes referente a isso que eu achei muito interessante. Depressão é uma doença silenciosa e como não existem sinais externos, na maioria das vezes ninguém vê. E quando vê, prefere não interferir na intimidade da pessoa. Eu já estive no fundo do poço. Bem, gente, vocês percebem que a própria Soraya Moraes confessa que já passou por um momento de depressão. E não só ela não, um monte de gente. Na Paula Valadão chegou também a conversar algo a respeito disso. Muitas pessoas. O que você precisa é ter sensibilidade para procurar ajuda quando você sentir os sintomas, procurar entender o teu problema, entender, estudar o que você está sentindo e procurar ajuda. Bem, meus amigos, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem depressão, compartilhe esse vídeo, você pode estar ajudando uma pessoa. Dá o teu like aí e se inscreve nesse canal. Canal importante para você. Nos próximos dias eu vou postar aqui conteúdos importantes de psicologia. Então esse canal aqui, ele é importante para você. Se inscreve no nosso canal, vem integrar a família. Grato pela atenção de vocês, que Deus os abençoe. Aquele forte abraço e comenta aí nos comentários o que é que você achou do vídeo, dessa situação. Quero a tua opinião. Como sempre, eu gosto de saber a tua opinião. Tá certo? Um abraço.